Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, esteja sobre a sua linda família e esteja sobre o seu lar, abençoando e guardando. Estamos aqui para conversar sobre a lição da Escola Sabatina dessa semana. Vamos pegar alguns pontos principais. O título foi Livres para Descansar. Então, para você que quer continuar acompanhando tanto a lição da Escola Sabatina, como os Minutos de Esperança e também o Chá e Terapia, e a lição por completo também aqui no nosso canal, nos siga nas redes sociais e vem, estude comigo. O verso principal dessa semana nos diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmo 27, verso 1. Como já comentei, o título da lição dessa semana foi Livres para Descansar. Você já se perguntou por que não vemos curas milagrosas com mais frequência hoje em dia? Na lição dessa semana, nós descobrimos a resposta a essa pergunta e a muitas outras sobre cura. Estudamos duas histórias principais. A primeira, a história a respeito da cura do paralítico no Novo Testamento. E a história do profeta Elias no Antigo Testamento. Embora tenha ocorrido em tempos e lugares muito diferentes e em circunstâncias distintas, elas se completam. Se analisadas em conjunto, é possível ter um quadro mais completo da cura divina do que se forem estruturadas separadamente. Na cura do paralítico, Jesus criou uma polêmica ao declarar que os pecados estavam perdoados antes da cura, que a cura acontecesse. A cura física. Esse foi um ato intencional de Cristo. A doença emocional desse homem era maior do que a aflição do seu corpo. Ele estava sofrendo sobre o peso da culpa e da vergonha por causa do seu antigo estilo de vida pecaminoso. Se Cristo tivesse curado apenas seu corpo, a cura teria sido incompleta. Elias, por outro lado, era um dedicado servo de Deus. Ele foi uma testemunha fiel de seu Senhor durante uma época de profunda apostasia em Israel. Depois da morte dos profetas de Baal no Monte Carmelo, estava exausto e sobre as ameaças de Jezabel contra a sua vida ficou desencorajado. Deus o encontrou onde ele estava e atendeu às suas necessidades. Estudamos durante essa semana mais sobre as lições espirituais duradouras encontradas nessas histórias. Sabe, a história da cura do paralítico em Marcos capítulo 2, versos 1 a 12, responde a alguns dos nossos questionamentos mais profundos sobre curas milagrosas e nos ensinaram percepções valiosas a respeito do nosso crescimento em Cristo. Em primeiro lugar, observamos que o paralítico não foi a Cristo sozinho. Seus amigos o levaram a Jesus. 4 homens o carregaram em uma maca. Evidentemente, eles tinham ouvido falar do poder de cura de Cristo e acreditavam que ele poderia curar o doente. Esses amigos foram persistentes. Quando não puderam se aproximar de Cristo por conta da multidão, removeram parte do telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Marcos 2, 4 e 5. Há profundas lições espirituais nessas poucas palavras. Os amigos desse homem estavam preocupados com ele, estavam tão determinados a ajudá-los que o ergueram até o telhado, abriram um buraco e colocaram-no na presença de Jesus. O Novo Testamento contém aproximadamente 30 relatos de milagres de cura de Jesus. Em 2/3 dessas histórias, alguém traz outra pessoa ao Salvador. Muitas vezes a cura física, mental, emocional, espiritual ocorre na vida de alguém porque outro se preocupa em atender às suas necessidades, em nome de Jesus. Você notou as palavras desse texto? Vendo-lhes a fé, que está em Marcos 2,5? Isto é fascinante, a fé é algo que você vê.
não algo intangível, é sempre revelado em ação. Nesse caso, Jesus honrou a fé dos amigos naquele homem, a fé dos amigos daquele homem. Claro, o próprio homem deve ter tido um pouco de fé ao expressar a disposição de que os seus amigos o levassem. Podemos ser agentes de cura de Jesus ao levar outros a ele. Jesus nunca está ocupado demais. Outro ponto significativo da história é que Jesus teve tempo para esse homem. Ele não considerou sua presença uma interrupção. Nunca há um momento em que Jesus está ocupado demais para atender as pessoas necessitadas e as nossas necessidades. Ao olhar para o pobre sofredor, Jesus imediatamente reconheceu questões profundas. Como resultado, a cura física não foi imediata. Ele sabia que sua necessidade mais urgente era a cura espiritual. Nesse caso, o homem trouxe doença para si por meio do estilo de vida pecaminoso que tinha. Sua culpa estava destruindo seu sistema imunológico e arruinando sua saúde. Isso também acontece com muitos cujo corpo sofre o peso da culpa. Veja esse comentário muito importante que diz assim, olha, o paralítico encontrou em Cristo cura tanto para o corpo como para a alma. A cura espiritual foi seguida de restauração física. Essa lição não deve ser desconsiderada. Existem hoje milhares de vítimas de sofrimentos físicos, as quais, como o paralítico, estão ansiosas pela mensagem. Os seus pecados estão perdoados. O fardo do pecado, com sua inquietação e desejos insatisfeitos, é o fundamento de suas doenças. Não conseguem encontrar alívio enquanto não vão até o grande médico. A paz que só ele pode dar transmite vigor à mente e saúde ao corpo. Está no livro Desejar Todas as Ações, página 270. Cura de dentro para fora é o que Jesus sabia que era necessário, a menos que lidasse com a causa fundamental da doença, em vez de curar apenas o corpo do paralítico. O homem logo ficaria doente novamente. Desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança, todos tendem a consumir as forças vitais e a convidar a decadência e morte. Veja o que Ellen White diz no livro Ciência do Bom Viver, página 241. Biblicamente, a cura sempre inclui a pessoa inteira e envolve a restauração da pessoa à imagem de Deus. O pecado destrói. Isso afeta a pessoa inteira em todas as dimensões da vida. Jesus curou o paralítico de dentro para fora. A cura interna preparou o caminho para a cura externa. Ele havia trazido doença para si mesmo. E se Cristo tivesse curado apenas seu corpo, é provável que tivesse voltado à vida de pecado. Evidentemente, ele deve ter sentido a convicção do pecado, o desejo de ir a Cristo por algum tempo. O Espírito Santo o estava atraindo ao Salvador. Uma vez na presença de Cristo, ele se levantou do seu leito da doença para uma nova vida. Perceba que lindo isso. A principal causa da doença que nós podemos ver em o nosso mundo imperfeito, as doenças e enfermidades são comuns. A causa básica de todas as doenças é o pecado. Isso não significa que todos os que ficam doentes pecaram. Simplesmente significa que a causa fundamental para a enfermidade, à luz do grande conflito entre o bem e o mal, é a rebelião de Lúcifer no céu e a queda de Adão e Eva no jardim do Éden. Em outras palavras, Jesus é um restaurador da saúde e Satanás é o destruidor da saúde. A questão da doença é complexa. Muitas enfermidades são causadas por nossas escolhas pessoais de estilo de vida. É exatamente por isso que Deus deu à Igreja Adventista do Sétimo Dia a mensagem de saúde. Esses princípios divinamente inspirados nos ajudam a reduzir o risco de doenças, mas não elimina as possibilidades dela. Há várias causas para as doenças. A genética e o meio desempenham um papel importante nessa questão. Às vezes, as escolhas de outros afetam
seriamente a nossa saúde. Acidentes são coisas que não se podem controlar. Entretanto, podemos controlar nossas próprias decisões. Quanto mais escolhas positivas fizermos, mais provável será que tenhamos saúde e vivamos a vida abundante que Cristo oferece. Compreender a causa da doença também nos permite cooperar com Cristo no processo de cura. Sabe, o ministério de cura de Jesus para Elias, considere o caso de Elias, um homem de caráter íntegro e o caráter inquestionável. Fé no poder divino é o que ele tinha. Ao longo de 3 anos e meio, fome, ele sofreu fome, confiou em Deus para o seu sustento. Nenhuma vez o Senhor decepcionou. Elias foi guiado por Deus para saciar a sede no ribeiro de Querite. E foi alimentado por corvos, sustentado por uma viúva humilde em Sarepta, sua fé era vigorosa, e por meio dela desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo. Foi lá e experimentou o poder milagroso de Deus. Ele propôs um teste para demonstrar o poder de Deus, do Deus verdadeiro. Os profetas de Baal berraram, gritaram e clamaram aos seus deuses pagãos. Mas absolutamente nada aconteceu. Elias então derramou água sobre o altar, buscou fervorosamente a Deus e desceu fogo do céu e consumiu o altar. Logo após os 3 anos e meio de seca, as chuvas caíram por ordem divina. Elias participou da matança dos profetas de Baal. Que homem de fé, coragem e firmeza. Você pensaria que nada poderia abalar sua fé, mas algo aconteceu que o abalou. Quando Acabe contou a Jezabel sobre os acontecimentos, ela ameaçou a vida de Elias. O corajoso profeta que havia estado no Monte Carmelo perante os profetas de Baal fugiu rapidamente sob a ameaça de uma rainha iníqua. Cansado, esgotado e exausto, desejou a morte. Desanimado, ele encontrou repouso ao se deitar sob um zimbro, uma árvore semelhante com um grande arbusto que prevalecia nos desertos do Oriente Médio e oferecia sombra aos viajantes cansados. Ali, desanimado sozinho, Elias dormiu até um anjo acordar. Preparou uma refeição para ele, esse anjo preparou, deu-lhe um pouco d'água para beber e o encorajou a dormir novamente. Isso aconteceu 2 vezes. E com a força daquela comida e bebida e descansou, Elias viajou 40 dias. Existem algumas lições vitais nesse relato. Até mesmo o povo de Deus às vezes fica desanimado. Então guarda isso aí, o povo de Deus fica desanimado. Elias logo seria transladado sem ver a morte, mas ele também teve momentos difíceis. Observe como Deus lidou com a decepção de Elias. Ele não pregou um sermão para o profeta, não o incentivou a ter mais fé ou orar mais. Nosso carinhoso Senhor deu a Elias uma boa refeição saudável, água fresca e uma boa noite de descanso. Às vezes, a melhor coisa que podemos fazer por um amigo que está desanimado é estar presente para encorajá-lo e cuidar das suas necessidades. Eu quero fazer uma aplicação dessa história para a nossa vida. É exatamente importante que não critiquemos quando alguém está doente. Embora a doença possa ser o resultado de escolhas inadequadas em relação ao estilo de vida, nem sempre é. Mesmo que doenças e enfermidades sejam resultado de escolhas pessoais, o exemplo de Jesus revela como tratar os que sofrem. Não fazia diferença para Jesus se o paralítico tinha vivido em pecado. O Salvador foi chamado para ministrar a todos os povos e nós também somos chamados. Amigos levam amigos para Jesus. Ao orarmos com fé pelos que estão enfermos, Jesus fará milagres. Algumas vezes haverá milagres de cura instantânea, outras vezes a cura será gradual e, às vezes, aqueles por quem oramos morrerão e descerão à sepultura, esperando a gloriosa manhã da ressurreição na segunda vinda de Cristo. A palavra de Cristo nos dá a certeza de que podemos descansar em seu amor, porque, por sua graça, a cura é certa. A única questão é o momento. Será instantâneo, gradual ou na ressurreição? Bom, há ocasiões, como no caso de Elias, em que o melhor que podemos fazer por alguém
que está sofrendo ou desanimado ou depressivo é estar presentes para atender as suas necessidades. Essa preocupação amorosa pode fazer toda a diferença. Nessa semana, em seus momentos de oração particular, peça a Deus para impressioná-lo e interceder por alguém que você sabe que está sofrendo de uma doença específica. Se possível, visite essa pessoa e veja se ela tem alguma necessidade que você possa atender. Você será muito abençoado ao ministrar como Jesus fez. E você também será abençoado e um abençoador. E o meu desejo é que Deus abençoe você, que no resumo, no estudo da lição da Escola Sabatina, Deus possa encontrar lugar em nosso coração e nós permitir que Deus nos transforme, nos cure das nossas doenças físicas e espirituais. Eu posso orar com você? Então feche seus olhos, vamos orar. Grande Deus, ajuda-nos e cura-nos. Num período, Senhor, onde um grande número de pessoas tem sofrido com doenças psicossomáticas e outras, Senhor, têm entrado numa onda de remédios e remédios, que às vezes curam uma coisa, mas atrapalham outra. Senhor, nós precisamos da Tua cura também, principalmente da Tua cura. Ajuda-nos, Senhor, a buscar refúgio em Ti e refugiados nos Teus braços, alimentados e abençoados. Ajuda-nos a carregar outras pessoas para o mesmo lugar de onde o Senhor tem nos abençoado. Abençoe esse amigo, essa amiga que está passando um momento difícil e nos dê a Tua paz, nos encontre. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Nosso próximo encontro é semana que vem. Até lá.